que estão presentes aqui, têm apresentado visões de Brasil que dificilmente vocês vão encontrar em espaços à direita e à esquerda, pelo menos que diz respeito à direita e à esquerda hegemônicas hoje, né? Que é a ideia do enigma. O país está... O projeto não está inacabado porque somos um enigma. Nós somos a rainha do meio-dia, a procura da sabedoria de Salomão. Não sei se esse paralelo é pertinente agora, e se eu estou empregando bem esse mito, mas é o que eu penso, né? Aqui é essa abertura para o enigma, para o sonho, para o delírio, para a loucura, né? Eu esqueci até aqueles versos lá da mensagem, né? Louco sim porque quis grandeza. Então sejamos loucos nesse sentido, né? Como dizia Goethe, a humildade é o postulado dos vagabundos. Bom, eu alegremente anuncio o camarada Bruno Torres da Nova Pátria, que é historiador, pesquisador, e ele vem falar sobre a Revolução de 1930 na perspectiva de Nelson Werneck Sodré. Boa tarde. Eu sou Bruno, como já falei mais cedo, sou militante do Movimento Nova Pátria, e eu vou falar em particular sobre um historiador e a perspectiva desse historiador, que é muito escanteada no meio acadêmico em relação ao debate da formação econômica do nosso país, da formação histórica do Brasil. Em 2016, mais ou menos, nosso grupo político, lá na Universidade Federal, fundou um centro de estudos que a gente intitulou na época como Centro Marxista Nacionalista de Estudos, que, por coincidência, a sigla parecia a mesma sigla do Comando Militar do Nordeste, CMNE. Nesse centro, a gente buscou o estudo, inclusive, de obras comparadas de autores que se antagonizavam, como, por exemplo, o principal deles, o principal embate que a gente leu nas comparações das obras, foi em relação à obra do Caio Prado e à obra do Nelson Werneck Sodré. O Caio Prado, em particular, como boa parte de vocês já deve saber, ele teve uma formação egressa da USP. E, em nossa concepção, a gente que é mais, digamos assim, próximo, ou que constrói o campo nacionalista, a gente sabe o que significou a criação da USP e o que ela tem sido para a produção do pensamento, para a produção da intelectualidade do Brasil. A USP é nada mais do que, digamos assim, o contra-ataque que a oligarquia paulista fez, pelo menos de um ponto de vista intelectual, visando a dominação ideológica do país, já que perdeu militarmente para a Revolução de 30, já que perdeu militarmente e politicamente para o varguismo. Então eles tentaram, digamos assim, um contra-ataque, talvez muito bem sucedido, porque o pensamento uspiano, ainda que de uma forma implícita, ele hegemoniza todas, ou pelo menos quase todas as universidades e a maioria dos departamentos de humanidades, de economia, de sociologia, de história, etc., por todo o país. Então, quando a gente propôs esse tipo de exercício lá no CMNE, na Universidade Federal de Pernambuco, a gente fez essas leituras comparativas. Não lemos só apenas autores marxistas, como Caio Prado e o Sodré. A gente leu também economistas de outras vertentes. O próprio Adriano Benayon foi muito lido por nosso centro de estudos. E tudo isso por quê? Com que intenção? Com o objetivo da gente ter uma compreensão dessa formação econômica do Brasil, dessa formação histórica, e se esses problemas e dilemas permanecem. Quais problemas permanecem? Como caracterizar o capitalismo brasileiro e como caracterizar, por exemplo, o que foi a Revolução de 30, que foi também um dos objetos de estudo da gente. No caso particular da Revolução de 30, há muita polêmica
sobre o que era o Brasil, sobre, por exemplo, se você pegar os programas do Partido Comunista, o próprio Uriel ele trouxe algumas colocações aqui que demonstravam essa forma meio transplantada, quase mecânica, de trazer as teses do Partido Comunista da União Soviética para o Brasil, sem um grande esforço de compreensão das condições locais. Era apenas aquela reprodução quase que mecânica daquelas teses. E havia também uma concepção meio de forma manualesca de entender a evolução econômica do Brasil. Ora, se a gente teve, por exemplo, relações escravistas, automaticamente essas relações escravistas evoluem para relações feudais e que, por sua vez, vão transitar para relações capitalistas, meio que importando o paradigma padrão do que aconteceu na Europa, digamos assim. Então, o Sodré, ele vai defender a tese que houve, sim, relações feudais, relações de trabalho e servis presentes no Brasil, mas ele não vai, e aí esse é talvez a grande genialidade do Sodré, ele não vai reproduzir as mesmas teses manualescas, a mesma transplantação mecânica que, por exemplo, os programas que existiam do PCB naquela época traziam. Porque, por um momento, o PCB, assim que aconteceu a Revolução de Outubro, em 1917, o PCB tinha aqueles ares de que a Revolução está no ar, então a gente já vai defender um governo de construção socialista, um governo soviético brasileiro. Inclusive, essa falta de leitura, essa incompreensão do que era realmente o Brasil, fez com que, erroneamente, eles construíssem o Levante de 35 a partir de um programa que já se projetava com a pretensão de construir esse regime socialista. Só que, logo, a própria União Soviética reformula suas teses e a Terceira Internacional reformula sua posição quanto aos países de passado colonial e semicolonial, na ideia de que os países de terceiro mundo, seus respectivos partidos comunistas, deviam buscar alianças com as burguesias nacionais de forma generalizada. A partir dessa tese, o PCB passa a também mecanicamente defender que aqui no Brasil havia um predomínio de relações feudais e que por isso deveria se defender uma revolução em aliança com a burguesia e buscar aliança com esses setores nacionalistas. Mas percebam, a maior parte dessas teses da produção intelectual do PCB, apesar da militância bem intencionada, muitas vezes eles não partiam da compreensão e do estudo e do esforço hercúleo e aprofundado da compreensão do Brasil. Era ainda uma transplantação mecânica. O Sodré, Nelson Werneck Sodré, ele vai defender sim a tese de que existiu relações feudais de produção no Brasil, de apropriação de trabalho, mas ele não vai ser dignatário dessas mesmas teses manualescas. Ele não vai ser um mecanicista, por assim dizer, de acreditar nessa evolução natural do escravismo ao feudalismo e ao capitalismo, tal como o PCB propunha. Ele vai ter teses mais profundas. E talvez o principal embate teórico, ainda que não tanto explicitamente em citações nominais na obra dos dois, era entre as teses defendidas pelo Caio Prado e as teses defendidas por Nelson Werneck Sodré. Na concepção de Caio Prado, como eu inclusive já falei mais cedo, a luta de classes, ela não se dá no âmbito simplesmente vulgar. Ela perpassa, obviamente, a academia, as faculdades, a política, etc., vários espaços, mas ela não se dá de uma forma puramente vulgar, apenas em que aqui na faculdade vamos disputar a linha entre uma linha proletária de esquerda e uma linha de direita conservadora. A coisa é um pouco mais complexa. E como a luta de classes no Brasil, ela se traduz necessariamente num conflito que se relaciona entre o imperialismo e a nação brasileira, isso também perpassa nesse embate de linhas, nesse embate ideológico dentro das instituições, dos espaços acadêmicos, das escolas, das igrejas e tudo que a gente pode imaginar.
nas faculdades em particular, a concepção de Caio Prado, no marxismo, não só na faculdade, mas dentro do campo marxista, há também essa disputa entre uma linha mais voltada ao interesse nacional e uma linha mais voltada ao interesse mais cosmopolita, talvez até subalterno à oligarquia paulista e aos interesses estrangeiros, ainda que não explicitamente. Mas a tese de Caio Prado, quando você vai ver sobre o que era o Brasil antes de Vargas, ele tratava a República Velha como uma república burguesa moderna, por assim dizer. Mas essa república moderna burguesa, como é que a gente já teria um capitalismo desenvolvido, já teria instituições modernas desenvolvidas em um regime em que, na República do Café, também conhecida como a República do Café com Leite, em todos os estados as oligarquias governavam sob formas e exploravam a mão de obra sob formas que não eram típicas de uma modernidade capitalista. Não tinham nada a ver com o predomínio das relações assalariadas que ocorreu na Inglaterra, por exemplo, após a Revolução Industrial. O que o Sodré vai trazer é o seguinte, um conceito chamado de heterocronia, que o Caio Prado ele não utiliza tanto porque o foco dele é entender o Brasil a partir das relações que existem, sobretudo em São Paulo. Quando ele se volta para fora de São Paulo, para fora do que há nas relações assalariadas que já estavam sendo germinadas nas fazendas do café lá no Sudeste, o máximo que você vai ver assim, mais ousado que você vai ver na abordagem, na análise do Caio Prado para caracterizar o Brasil já como um país de predominantemente relações capitalistas, assalariadas, etc., é quando ele vai na Zona da Mata, em Pernambuco, e vai falar das usinas. Então, mas e a oligarquia do cacau na Bahia? E a oligarquia do algodão que predominava em Pernambuco? Fora da Zona da Mata, onde já estavam se gestando os usineiros com relações capitalistas, etc. E o resto do Brasil? E o Brasil profundo? Quais eram as relações econômicas que existiam nessas vastas áreas, desse extenso território? Caio Prado, apesar de ser muito mais benquisto que Sodré, ele não responde essas questões. E Sodré traz um conceito que para nós é muito caro, para mim é muito caro, que é o conceito da heterocronia. Como a própria palavra fala, a ideia de que dentro de um território há uma vastidão de tempos históricos ou de tempos econômicos, em que mesmo dentro de um território você pode observar relações que coexistem dentro de um estado, dentro de uma região, dentro de um país, e que são relações que, pelo menos do ponto de vista paradigmático, do ponto de vista dos modelos teóricos, são de tempos históricos distintos. Então, há uma citação, eu vou aqui ler uma citação de uma obra de Sodré, que ele fala sobre a existência ou a persistência de certas relações feudais no Brasil, da obra Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil. Ele fala o seguinte: quem percorreu o interior brasileiro sabe, entretanto, como aqueles aspectos denunciavam uma forma de exploração que contrastava no século XX com as relações capitalistas estabelecidas e predominantes em extensas áreas do litoral e mesmo algumas áreas do interior. A disparidade entre a vastidão territorial e o monopólio da terra, sendo estabelecido, foi a base em que elas vicejaram. Frutos delas foram algumas das manifestações mais notórias da vida brasileira no interior. As lutas no campo, as lutas de famílias, o direito exercido pelos proprietários da terra sobre o destino de seus moradores, as formas patológicas que proliferaram em disfarces como o banditismo endêmico, a arregimentação das forças paramilitares nas grandes fazendas, os currais eleitorais que constituíram o pano de fundo da chamada política dos governadores, o fanatismo religioso e as manifestações de rebeldia a que se deu lugar como heréticas. Então, ele aborda o Brasil em uma perspectiva mais ampla para dizer o seguinte: ao você viajar para o interior do país, ao você viajar
Não só para o interior do país, às vezes para o interior do seu próprio estado. É quase como você fizesse uma viagem no tempo. E por isso esse conceito de heterocronia. Porque você vai ter determinadas relações no litoral, aí você vai para a zona da mata, pelo menos no caso do Pernambuco, encontra ainda a existência de usineiros, e quando você vai ainda nessa época mais ao interior, as relações vão ser mais distintas. E aí, a pergunta que ele coloca, nessas relações, obviamente, onde tinha o ciclo da cana, onde tinha o ciclo aurífero, predominavam relações escravas. Mas e no resto do país? E onde não predominava a plantation? Onde a mão de obra escrava não era predominante e não era usada como uma força motriz daquela economia local, já que a mão de obra escrava era usada sobretudo para um modelo agroexportador. Quais eram as relações que existiam econômicas de trabalho nas áreas vicentinas e nas áreas amazônicas? No Brasil profundo, o que é que existia? Se ainda não existiam condições subjetivas e objetivas, ou seja, se não existiam ainda condições para que o trabalho assalariado fosse predominante no país ou naquela região, e nem haviam condições subjetivas, que eu digo instituições e um pensamento que pensasse a política e o trabalho assalariado, alinhado com aquela condição material. Que relações aqui existiam? Porque você tinha ex-escravos ou indígenas, muitas vezes, que trabalhavam para determinados senhores, para parcelas dos jesuítas, não por meio de porque eles eram proprietários desses senhores, mas eles também não necessariamente recebiam salário. Então, qual era a relação que existia? Finalmente, o que é que estava ali colocado? E aí Sodré coloca: a maioria dos teóricos no Brasil que tentam pensar as relações sociais, as classes sociais nessa época, não se debruçam a responder o que era. O camarada Ricardo Carvalho, ele colocou, pincelou muito bem esse assunto, falando sobre como a preocupação que existia, por exemplo, quando você liberasse esses escravos, o que é que seria o resto do país? Mas existiam regiões em que a escravidão não predominava. E você precisa responder, teoricamente e objetivamente, que relações eram essas. Quando a escravidão é abolida, ainda que possa existir a persistência ilegal de senhores que se portam diante de trabalhadores como proprietários, mas o que predominou no país? Houve uma transição tão imediata assim para uma relação assalariada, que, como a gente já falou, inclusive, como Caio Prado vai observar, até pelo recorte geográfico que ele faz, vai predominar ali na região do Sudeste, sobretudo com a oligarquia do café, em Pernambuco, na zona da mata, com os usineiros, mas e no resto do país? Após a abolição, quais relações vão existir? Então, outros teóricos vão abordar que existia, inclusive, capitalismo para tentar fugir desse dilema. Vão abordar que existia um capitalismo no Brasil desde os tempos da colonização. Mas isso é uma outra problemática, porque se o capitalismo, como a gente entende, enquanto modo de produção, em que é necessário que a burguesia esteja dominante no poder político, mas também que a maioria daquela produção econômica seja feita por meio da exploração assalariada do trabalho, a gente sabe que essa forma, ela só passa a existir, esse modo de produção, ele só passa a existir de fato, após a Revolução Industrial Inglesa. Antes disso, as relações assalariadas não eram predominantes, elas tinham força, a burguesia ainda tentava revoluções em outros países da Europa, eles tinham força política, força econômica, mas a predominância do regime assalariado de trabalho, ela está vinculada, pelo menos historicamente falando, ao processo da Revolução Industrial. E quando você fala que o capitalismo existe no Brasil desde os tempos da colonização, você está tentando fugir de um dilema, criando outro, porque como podemos ser desde a colonização um país capitalista, muito antes da França, muito antes da Revolução Francesa e até antes da Revolução Inglesa?
Então, o Sodré, ele se debruça sobre esse problema, ele reafirma a existência de relações servis de trabalho no Brasil, mas ele não reproduz essa versão mecânica, manualesca, dos manuais soviéticos, que também vão falar em feudalismo no Brasil, mas de uma forma muito vulgar e superficial. Ele não vai adotar esse mesmo caminho. Aí a gente vai falar agora sobre o paradigma da escravidão. A escravidão, ela coloca para a gente, desde a antiguidade, instituições muito sólidas. Eu não estou falando aqui da escravidão de uma pequena comunidade, de uma aldeia, etc., que, num contexto de guerra, transforma um rival que sobreviveu como cativo e ele vai lá desempenhar alguns trabalhos secundários na aldeia. A força motriz econômica dessa aldeia, ainda que tenha escravos, não é a mão de obra escrava. Mas quando a gente fala de um modo de produção escravista, a gente fala de instituições sólidas, de um regime de propriedade, de leis, de um status de mercadoria, em que aquela pessoa é também um objeto e uma mercadoria. Então, o escravismo ele sempre teve um paradigma muito sólido para a gente se referendar do que é relações escravas ou não, do que são relações escravistas ou não. Mas, aí a Sodré coloca, o feudalismo ele não teve essa mesma sorte. Ele não teve essa mesma força de instituições. Sobretudo no modelo europeu, não havia uma instituição com uma pedra de lei que definisse de forma muito objetiva o que é uma relação feudal ou o que não é. As relações de interdependência entre as pessoas, nessa época que era marcada muito fortemente, relações econômicas marcadas pelo simbolismo, tudo isso não teve um paradigma tão sólido quanto teve o escravismo. Talvez por isso, um dos dilemas. E aí o Sodré coloca, talvez esse dilema, ele não seja só uma problemática do Brasil, que muitos marxistas tentam dizer que isso, a tese, a ideia de que há relações feudais e servis, ou que houveram relações feudais e servis no Brasil, isso é uma tese de uma simples transplantação mecânica de manuais marxistas soviéticos, mas eles acreditam que isso é uma problemática teórica sobre o Brasil, de marxistas locais que tentam fazer essa transplantação. Mas a verdade é, por conta dessa ausência de um paradigma sólido do que é o feudalismo, do que é uma relação de trabalho feudal, servil, por conta da falta desse paradigma sólido, na própria Europa não há um consenso até do que é o feudalismo. Historiadores de uma determinada vertente vão acreditar que o feudalismo de fato só existiu em regiões muito remotas e específicas da França. Mas, se a gente for enfatizar aqui o que são relações de trabalho, falando de uma forma geral, para ficar mais fácil o entendimento, o que são relações escravistas de trabalho, o que são relações feudais de trabalho e o que são relações assalariadas de trabalho, se a gente puder fazer essa separação, a gente consegue ter uma aproximação universal mais geral. Então, o trabalho escravo, como a gente bem sabe, é aquele trabalho em que o trabalhador ele é uma mercadoria, um objeto em si. O trabalho servil, vou pular logo para o trabalho assalariado. O trabalho assalariado, ele é livre, e ele produz essas mercadorias em troca de um salário, de um pagamento que ele recebe de um patrão. Mas o trabalho servil não se constitui nem como um, nem como outro. Ele presta um serviço, ele presta um tributo a um senhor. Ele produz na terra e a partir daquilo, determinada parte, ele conduz isso a um determinado senhor. Seja por meio de um animal, de uma vaca, de um bezerro, seja por meio de uma plantação, de uma colheita, mas é o trabalhador que conduz essa tributação ao Senhor, não é ele que recebe o salário. A forma como o trabalho é produzido, a forma como o trabalho é apropriado é diferente. Se a gente colocar, há obviamente outras características, mas se a gente focar aqui na relação de trabalho, a gente entende. Então, aí o Sodré observa
no resto do Brasil. Como eram essas relações? Os indígenas que prestavam determinados serviços a algumas parcelas dos jesuítas, eles eram escravos, propriedades dos jesuítas? Não. Eles entregavam determinadas especiarias, introduções e produtos em natura, de forma direta, ou na prestação de outros tipos de serviço. Ele não era um escravo, e boa parte deles não recebiam salário. Então, se ele não era um escravo, nem um assalariado, o que é que ele era? Essa é a questão, uma das questões que Sodré busca responder. Obviamente ele fala, não foi uma transportação mecânica, por quê? O feudalismo europeu precisou de uma transição muito específica. Houve fatores exógenos, como a unidade gentílica, houve fatores endógenos, como o colonato romano, etc. Nada disso existe no Brasil. As circunstâncias aqui foram totalmente outras. As causas de existirem relações servis nas áreas secundárias durante a escravidão e depois, durante a República Velha, sobretudo, de forma predominante na maior parte do país, tem causas próprias, não tem nada a ver com a transição que ocorreu na Europa. Então, voltando agora para falar de Sodré e como ele aborda Vargas nessa perspectiva. Se no Brasil existia esse atraso, se no Brasil existia a predominância dessas relações feudais, ou que pelo menos o Sodré entende como feudais, já que a oligarquia, as oligarquias estaduais locais que estavam fora desse eixo do Sudeste, fora desse eixo centrado na Zona da Mata de Pernambuco, que já tinham relações mais, entre aspas, modernas, assalariadas, fora desse eixo, o que Vargas vai representar para o Brasil nessa época? Vargas vai se colocar diante de um país governado por uma oligarquia que sim, já implementava, já estava as relações assalariadas, que é a oligarquia do café, mas ele não vai pensando em, sobretudo, contrapor essa oligarquia. Quando ele se coloca como líder que personifica esse movimento, que é a Revolução de 1930, ele personifica essa insatisfação de forma generalizada a esse atraso que há em todo o país fora desse eixo. O Vargas, ele pode ser entendido aqui como um dos agentes modernizantes. E ao contrário do que Caio Prado colocou, pelo menos em termos do que é modernizar o país, não foi a República Velha que trouxe isso, que Caio Prado chamava de República Burguesa. Quem trouxe essa modernização, quem expoliou, ou pelo menos tirou da centralidade política, tirou do protagonismo as oligarquias em cada estado, foi Vargas. Vargas tirou estes senhores que exploravam a mão de obra local em condições de trabalho que não eram nada modernas, tirou eles do protagonismo político de cada estado e gradualmente essas oligarquias foram dando lugar, obviamente, a elites mais modernas, mais, entre aspas, urbanizadas. Então, inclusive em Pernambuco, a oligarquia do algodão, ela perdurou como dominante na política do Estado, mantendo seus governadores lá até depois da Revolução de 30, com aliança, apenas com aliança entre o Partido Comunista e os nacionalistas, na época encampado por Miguel Arraes, foi que eles conseguiram retirar a hegemonia da oligarquia do algodão. Primeiro colocando Cid Sampaio para tirar o governo da mão para colocar um usineiro e tirar a oligarquia do algodão, e depois uma aliança com nacionalistas de uma veia mais popular, como Miguel Arraes, para tirar o próprio usineiro do poder. Isso só foi conseguido na década de 50. Então vejam como esses atrasos, essas relações pré-capitalistas que condicionavam a política, ainda que a gente tivesse uma república, ainda que a gente tivesse instituições que não fossem típicas de instituições feudais, mas como eles condicionavam e geravam essa anomalia e esses paradoxos institucionais no Brasil. O capitalismo brasileiro, segundo Sodré,
é algo que vai ser, obviamente, gestado desde antes, porque já existia uma burguesia, o companheiro Ricardo citou o próprio Mauá, que já estava gestando esse desenvolvimento em períodos anteriores, mas ela só vai ter esse impulso, a burguesia brasileira, ela só vai ter esse impulso de se alçar aos holofotes da política nacional e ser hegemônica, ou pelo menos ter um protagonismo político contra a oligarquia, a partir da Revolução de 30, não antes. Então, é a República Burguesa a República Velha? Não me parece. A tese caio-pradiana não parece resistir a uma comparação com esses fatos, com a análise da configuração de classes no Brasil dos anos 30. Mas, mesmo assim, quando a gente vai nos círculos marxistas, essa é a tese que geralmente perdura, que geralmente predomina. A tese de que Vargas foi uma mera continuidade do poder das oligarquias, etc., ou que já havia uma república burguesa e houve uma mera troca de poderes entre uma elite burguesa e outra, mas não se tratou disso. Foi realmente um conflito entre o atraso e a modernização. Obviamente, não seguimos um modelo paradigmático e exatamente igual e mecânico, tal qual a Revolução Francesa, e nem precisamos seguir. Os cursos da história não precisam seguir um manual, replicar um modelo que existiu em outro país. A Revolução de 1930 faz parte, para Sodré, faz parte desse processo de transição do surgimento do capitalismo, ou do que a gente entende no marxismo como Revolução Burguesa, mas não reproduzindo nenhuma das formas como existiu, nenhuma das formas que existiram na Revolução Francesa. Então, não havia predomínio de trabalho assalariado antes da Revolução de 30. Não havia praticamente sequer uma classe operária antes da Revolução de 30. Eu brinco até com alguns companheiros de que o Partido Trotskista, o Partido da Causa Operária, se não fosse Vargas, se chamaria Partido da Causa Camponesa. Porque sem Vargas não haveria esse processo de industrialização. Quando eu falo sem Vargas, eu não quero só pessoalizar, é porque ele personifica esse movimento, ele personifica essa transição histórica. Mas sem Vargas não haveria essa modernização, essa industrialização, a formação de uma classe operária que hoje cada vez decresce mais por conta dos processos, ela decresce por conta dos processos de desindustrialização do país, de um regime de um governo que se coloca como de esquerda, mas se entrega ao capital financeiro, que não alavanca o desenvolvimento econômico do país, mas foi graças a Vargas que a gente passou a ter uma classe operária e passou a ter uma burguesia nos holofotes da política. E aí, muitos marxistas acreditam que essa tese de Sodré é atrasada porque eles formulam a seguinte ideia, de que não é possível fazer uma aliança entre burguesia nacional e proletariado brasileiro. Os trabalhadores e a burguesia têm interesses irreconciliáveis. A burguesia nacional no Brasil, na prática, não existe mais. Não há o que se trabalhar com elas. Eles repetem isso, sobretudo os trotskistas. Isso é predominante, infelizmente, entre os marxistas mais radicais, mas eles não percebem que essa tese reproduz uma concepção mecânica de que a burguesia nacional ela tem comportamentos fatalisticamente determinados, de que sempre ela vai se colocar do lado da reação e sempre vai se colocar do lado do imperialismo. E Sodré é uma dessas pessoas que mostra que a coisa não foi bem assim. Com Vargas, inclusive, a gente pode se perguntar, a burguesia nacional, de fato, não falo das transnacionais que por aqui residem, falo da burguesia nacional, de fato. Na época de Vargas, na época da campanha do Petróleo é Nosso, peço que vocês tentem fazer esse exercício de lembrar, ela não encampou a campanha do Petróleo é Nosso, uma campanha pública vultuosa, que contou apoio não só da esquerda, mas também de outros setores da classe média, da pequena burguesia e da burguesia nacional. Ela não encampou essa campanha contra os liberais e os imperialistas que aqui tentavam dominar, se apropriar do nosso petróleo,
Sodré coloca que a burguesia nacional ela já teve posições pró-nacionais. Essa ideia fatalística de que ela vai se comportar mecanicamente sempre de uma forma é uma ideia estúpida. Então, Vargas, que talvez tenha sido, na nossa concepção, um dos maiores intérpretes desse projeto nacional, ele conseguiu, pelo menos enquanto vivo, encampar, ele conseguiu organizar boa parte dessa burguesia nacional em prol desses interesses. Mas a burguesia nacional ela também não se comporta sempre assim. Ela também tem comportamentos à direita, pró-imperialistas, e a gente já dá um salto aí à década de 60. O que é que ocorre quando João Goulart, que é inclusive um sucessor e herdeiro político de Vargas, que foi o ministro do Trabalho de Vargas, que instituiu o aumento de 100% do salário mínimo, o que acontece quando João Goulart ele vai assumir o poder e as elites imperialistas ficam empolvorosas por conta das medidas econômicas, que inclusive aprofundando, pelo menos visando aprofundar esse projeto varguista. O que é que eles fazem com o Jango quando ele tenta fazer isso? Com as reformas de base, com a reforma agrária, etc. Eles realizam um golpe. E a burguesia nacional, como se colocou diante desse golpe? Claro, o Jango não era um Vargas, ele não tinha a mesma capacidade de organizar esse consenso nacional, a mesma capacidade de organizar e sintetizar esses setores da burguesia brasileira. E Jango, além de ser, digamos, menos hábil politicamente que Vargas, e além de tudo isso, havia umas circunstâncias da Guerra Fria, o anticomunismo visceral, a ideia de que a Revolução Comunista está para vigorar logo em breve, então devemos derrubar esse governo por conta disso. Isso conseguiu criar um espantalho na cabeça dessa burguesia nacional e apoiar um golpe que foi contra seus próprios interesses. Porque eu pergunto a vocês, eu coloco a questão para vocês, alguém acredita realmente que foi a elite nacional, visando interesses nacionais, que deu o golpe de 1964? Não. Houve uma participação empresarial, mas a participação ativa e dominante dos verdadeiros interessados do regime foram, sobretudo, das multinacionais. A burguesia nacional, ela apoiou como um agente externo que foi convencido a apoiar por conta do fantasma do anticomunismo. Mas ela não teve nenhum ganho econômico de fato com a ditadura. Então, tem uma citação que eu vou aqui ler também para vocês, sobre o dilema da burguesia nacional no regime militar. Percebendo, só para falar do contexto, percebendo que o golpe que ela acabou de apoiar em 1964 não ia de encontro, isso não convergia com os seus interesses, eles passam a se comportar de uma forma mais resistente, de uma forma mais hostil, digamos assim, a todas as medidas econômicas, pelo menos, que o regime militar buscava implementar. Então, a maior delas foi, inclusive, a lei da remessa de lucros para o estrangeiro. E eu vou ler para vocês aqui uma passagem rápida. Sodré fala: a burguesia brasileira, de que Vargas foi um grande intérprete e dirigente, participou intensamente da campanha em favor do estabelecimento do monopólio estatal do petróleo, como havia participado da fundação da siderurgia nacional e continuou a participar de lutas pela nacionalização da energia elétrica. A burguesia nacional, mesmo após o golpe militar de abril de 1964, o Congresso, desfalcado de seus melhores elementos, convenientemente depurados pela cassação de seus mandatos em discriminação, que seriam, fazendo parênteses, os mandatos dos comunistas e dos nacionalistas mais extremados, digamos assim, que tiveram seus mandatos cassados, só aprovou a lei da remessa de lucros das empresas estrangeiras aqui estabelecidas pela diferença de um voto. Foi a votação parlamentar, talvez a votação parlamentar mais apertada da história do parlamento brasileiro. Então, eu coloco essa burguesia nacional, esses deputados que representam essa burguesia nacional no regime militar,
que protagonizaram essa votação mais apertada da história, eles estão convergindo com os interesses econômicos do regime militar? Não me parece. Então você vê que a burguesia nacional ela tem essa posição cambiante. Ora ela apoia a campanha do petróleo é nosso, ora ela se coloca a apoiar o golpe de 64, após o golpe, de certo modo, ela tem um arrependimento parcial e vai voltando contra as medidas desse mesmo regime no parlamento. Então, não há um comportamento fatalístico nessa classe. A forma como a burguesia nacional vai se comportar depende das circunstâncias históricas, depende da correlação de forças, da forma como os trabalhadores estão organizados ou capazes de convencer essa burguesia nacional a se integrar a um projeto nacional. Então, muitos marxistas, sobretudo os setores mais antinacionalistas, como os trotskistas, etc., eles não conseguem ter essa compreensão de que a burguesia nacional ela é uma classe cambiante e que se ela pudesse ser aliada a um projeto nacional, de um projeto nacionalista, é de interesse que tenhamos um programa econômico que esteja aberto a essa possibilidade. Parece haver uma espécie de consenso equivocado, estúpido, de colocar que a Revolução Brasileira será socialista de forma imediata ou não será. Eles não se propõem a colocar o programa de uma forma mais ampla, que tente, pelo menos em um primeiro momento, conflagrar a convergência desses interesses. Coisa que, inclusive, o movimento comunista, como vocês já viram, Prestes subiu no palanque com Vargas. Coisa que o movimento comunista um dia já foi capaz de ter. Hoje, boa parte desse movimento comunista, talvez tragado por essas concepções, como falei, inclusive os pianas, parece não entender isso. E, só para finalizar aqui, falando um pouco sobre qual foram, já que Sodré fala desse processo ele fala dessa existência de relações e da persistência dessas relações feudais nos rincões do Brasil, mas como é que surge o capitalismo no Brasil? Então ele dá alguns exemplos. Há esses empreendimentos que já são gestados antes da Revolução de 30, mas para ele os principais fatores que gestam e dão um impulso à acumulação primitiva, por assim dizer, para a transformação da sociedade, para o surgimento de um capitalismo brasileiro de fato, e não meramente uma colônia pré-capitalista dominada por um capitalista estrangeiro, mas por um capitalismo nacionalmente formado, ele coloca 4 pontos principais de impulso a esse desenvolvimento. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial. Os europeus, as potências estrangeiras, muito ocupadas por conta das circunstâncias da guerra, meio que vão permitir ou dar uma folga econômica ao Brasil, o que indiretamente vai impulsionar a nossa produção. Porque já que os europeus não podem exportar para nós determinados produtos, a gente tem que se virar, até porque eles estão ocupados com a guerra. Então a gente tem que se virar e tentar meios de conseguir esses mesmos produtos que a gente conseguia antes para a Europa. Então a Primeira Guerra Mundial ela foi um dos fatores que impulsionaram esse desenvolvimento. Um outro fator foi a crise de 29, e encadeado com o fator da crise de 29, uma das principais causas endógenas desse impulso de desenvolvimento capitalista foi a Revolução de 30. A Revolução de 30 é a principal questão que o Sodré traz, que traz esse impulsionamento de desenvolvimento capitalista no Brasil. É ele que traz, pela primeira vez na história, esse impulso, de fato, modernizador. Então, a gente não pode falar em Brasil moderno sem Vargas. Há também, claro, a Segunda Guerra Mundial, que é outro fator que também vai ajudar a impulsionar, inclusive Vargas, como um estadista muito inteligente, vai conseguir usar a própria situação da Segunda Guerra Mundial, já que é uma guerra que não é feita em nosso território, vai conseguir manejar isso
para a gente tirar proveitos econômicos dessa situação que existe, sobretudo na Europa, mas a Revolução de 30, sobretudo, é o principal fator que impulsiona essa modernização para a Sodré. Então, não há como falar de Brasil moderno sem falar de Vargas. Não há como falar de superação dos atrasos do Brasil sem falar de Vargas. E o próprio Sodré, que é um marxista, ele é dignatário dessa tese, ele coloca isso de forma muito clara, e ele tem uma abordagem muito mais realista sobre a era Vargas do que a maioria da historiografia marxista no Brasil. Então, inclusive, esse livro, que eu li algumas citações aqui, ele é um dos últimos livros que o Sodré publica em vida. Ele publicou em 1990, se chama Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil. E ele publicou em 1990. Não houve, pelo menos não conheço, republicações desse livro. A gente chegou a fazer uma republicação dele há alguns anos atrás, eles acabaram. Até junho a gente vai voltar a republicar ele. A gente conversou com a Olga Sodré, que é a filha do Nelson, sobre a publicação dessas obras. Ela cedeu os direitos dela para a gente. E eu convido a que vocês leiam essa obra, porque ela talvez seja a obra justamente por ser no final da vida do Sodré, ele que tem uma extensa bibliografia que trata sobre a formação econômica do Brasil. Nessa última obra, em particular, ele faz uma síntese meio que geral de toda essa bibliografia, de toda essa análise que ele faz durante a sua vida. Então, o Sodré, insuspeito de ser um varguista, até porque é um marxista, insuspeito de ser de ter um viés antivarguista, ele faz uma análise criteriosa, científica, e coloca Vargas dessa forma, nesse postulado, como um dos fundadores do Brasil que a gente tem hoje. Se a gente for comparar, por exemplo, ao governo Lula, aos mandatos do PT, que tiveram quase 20 anos de mandato, completando os anos, o que um pouco de mandato de Michel Temer e Bolsonaro quase arrastou e levou como poeira muitas das medidas que o PT supostamente colocou como avançadas. Mas até hoje, toda década, todo ano, toda eleição, você vai ver a imprensa e os políticos liberais tentando acabar com o legado de instituições que foram criadas por Vargas. É um legado que ainda existe hoje, porque é estrutural, porque persiste, porque trouxe mudanças profundas ao país, porque respondeu aos problemas do atraso da República Velha. É um atraso que um governo dito de esquerda não conseguiu fazer metade do que Vargas conseguiu fazer. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Vê se alguém quer. Opa, peraí. Ricardo, né? Você quer o microfone, Ricardo?